Graça e paz, queridos. É muito bom estar aqui, né? É maravilhoso poder falar com o nosso Deus, ouvir o nosso Deus. E hoje Deus nos traz uma palavra que vai nos levar a, geralmente acontece isso, né? Vai nos levar a confrontos. E o tema da palavra hoje é um legado para os meus. Vou repetir. Um legado para os meus. Mas antes eu gostaria de parabenizar o Ministério Kids. Eles tiveram esse final de semana fazendo uma capacitação. Já está pronto as fotos aí. Nós temos que investir naqueles que investem no reino de Deus. E nós temos essa premissa de investir nos nossos ministros. Então sempre nós estamos mandando alguém para fazer uma capacitação, porque eu falo que à medida que nós andamos no reino espiritual, Deus vai exigir um pouquinho mais de nós, né? Quando Ele exige um pouquinho mais de nós, à medida que nós nos capacitamos, mais Ele vai nos dar, né? Ele escolhe, Ele separa, mas nós temos que nos capacitar para receber o que Ele tem para nós. No final de semana agora, a Bruna, com a Mislene, né, e o Ministério Kids tiveram uma capacitação da Igreja Metodista, deram um grupo e os capacitou para trabalhar com as nossas crianças. Não é simplesmente lá contar uma historinha, não é simplesmente falar, lá dentro eles estão tendo um culto. Eles estão aprendendo da palavra de Deus, todas as atividades voltadas para a palavra de Deus, para que eles possam amadurecer no Senhor. Amém? Eu gostaria de pedir o Ministério da Mídia para passar essas fotos agora. Chamar a Misilene, a Bruna aqui, a coordenadora, a vice-coordenadora, e os garotos, as crianças, os adolescentes que vão receber a capacitação. Paz do Senhor, irmãos, amém? Amém. É um motivo de muita alegria. Eu tive essa semana, na quarta-feira, né? Eu comecei a passar mal e a gente já estava tudo certo para ir na capacitação, né? E aí, o ano passado nós pudemos participar de 4, foi uma bênção, uma até foi aqui, que a Lu lá da Catedral veio ministrar pra gente aqui. E assim, faz toda a diferença essa capacitação. E na quarta-feira eu comecei a passar mal, aí eu fui ao médico e vi que eu estava com dengue, mas graças a Deus eu estou melhor. Eu não pude ir nessa capacitação e o meu coração ficou apertadinho. Mas assim, os adolescentes, em nenhum momento eles desanimaram, junto com a tia Mislene. Eles foram, eles acordaram às 5 horas da manhã, né? Pegaram o ônibus 5h50 para estar lá na Macedônia. Ou seja, eles se esforçaram e meu coração se encheu de alegria, porque eu falei, olha só, o Ministério Kids se consolidando, caminhando com as próprias pernas, né, pastor? Porque às vezes a gente pensa assim, eu tenho que estar lá para motivar eles, para eles irem. Não, eles mesmos já estão motivados, cheios do Espírito Santo. Aleluia. E eles vão voltar um pouquinho o que eles aprenderam lá. Passar para a Mislene. Desafio. Foi uma benção estar com eles lá, eles são muito empenhados, cada vez eu vejo mais e mais o crescimento de cada um deles, a gente fica muito feliz toda a igreja, glorifica o nome do Senhor, e nós aprendemos um pouquinho mais, né, dicas, né, que a gente precisa se reciclar, né, ter novas ideias, para que as crianças se motivem cada vez mais, estar vindo, aprendendo a palavra do Senhor. E eu vejo assim que todos eles, né, nós procuramos fazer, né, com alegria, com empenho, né, e eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade. Eu agradeço ao pastor, a Bruna, né, por confiar na gente, e vamos estar fazendo por onde de merecer essa confiança. Fazer o melhor para o Senhor. Calma, gente, calma. Ansiosos? É assim mesmo. Queria falar também que, ao mesmo tempo que a gente aprendeu, Deus falou muito com a gente. Ele fez milagre lá no meio de nós. A gente foi para lá para aprender coisas novas e teve umas dinâmicas lá de como fazer esse livro aqui, ó.
Só Deus na casa. Eu e a tia Miss nem sabe como é que foi. Como a tia Bruna passou mal, não pôde ir, a gente estava em oração em nome de Jesus. Mas todos os recursos que a gente tinha estavam com a tia Bruna. E o Ivan não deu como ela ir e levar esses equipamentos. Eu e a tia Miss nem mais desesperado lá, todo nervoso assim, como é que vai fazer isso daqui, como é que a gente vai preparar. Aí Deus, Ele abriu um milagre em nossas vidas lá entre o nosso meio. Ele abençoou a irmã Lu, lá da catedral, né? Aí Deus nos abençoou com a irmã Lu. Deus usou ela. Isso agora eu pude perceber que quando a gente está nervoso, desesperado com algo que parece que não tem saída, Deus vai honrar e vai levantar alguém para ajudar nós. Isso é e também sobre a aprendizado que eu tive. Desculpa que eu estou nervoso aqui. Que as crianças são muito importantes entre os nossos povos, porque elas são um canal para a gente alcançar mais vidas. Elas são um canal que pode trazer muito mais vida. A Bíblia diz que nós temos que ser como criança e ter a inocência de uma criança. E as crianças são muito importantes porque elas têm uma inocência, têm uma facilidade de se conectar com Deus muito grande. Então, vocês possam estar honrando as crianças aqui da tenda, mesmo eles sendo meio muito elétrica no meio, mas que vocês possam estar tratando isso com amor e carinho. Amém. Vou encerrar por aqui porque daqui a pouco eu vou dar uma pregação. Então, louva a Deus. Hoje, quem estava aqui na escola dominical, já viu eles ali fora, sentados ali. Nosso espaço está ficando pequeno, graças a Deus. Né? Então, as crianças já estão a aulinha ali fora. E eu observava e já via eles aplicando muito daquilo que eles aprenderam nessas capacitações. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, amém? Queremos orar pela vida deles, amém? Vamos levantar nossas mãos. Senhor, aqui está o Ministério Kids. Nós queremos abençoá-los, ó Deus amado, com toda a sorte de bênção. Eles possam crescer em graça, unção e sabedoria diante de ti. Que o teu poder, Pai amado, nos leve a lugares altos e que o teu nome possa ser exaltado pela vida deles. Eu oro e os abençoo, Pai amado, como igreja, em nome de Jesus. Amém. A salva de palmas, Senhor. Deus é bom. Então, queridos, o que nós vamos falar hoje, o que Deus vai falar conosco hoje através dessa ministração, um legado para os seus, vai em cima daquilo que nós temos procurado deixar e fazer aqui na Tenda Emanuel como igreja. O Senhor tem nos chamado a marcar essa geração com um legado. E qual legado eu tenho deixado? O que eu tenho feito para marcar a minha geração? O que eu tenho feito para deixar o legado? Pastor, o que é um legado? Eu fui para a internet saber, fui para o Google saber o que é um legado, né? É aquilo que se deixa por o testamento a quem não é herdeiro, forçoso ou principal. O que é transmitido ao outro que vem a seguir. Sinônimos: heranças, deixa, herdade, transmissão, patrimônio, espólio, testamento. Que legado eu tenho deixado para aqueles que vão me suceder? O que eu tenho deixado para a geração, ou melhor, o que eu tenho deixado para meus filhos? O que eu tenho deixado para as pessoas que Deus tem me colocado sob responsabilidade? Deus tem colocado pessoas sob a nossa responsabilidade. Quer ser nossos filhos, quer ser nossos discípulos, nossos pais, nossos amigos. Você não está inserido onde você está inserido simplesmente porque você é uma obra do acaso. Tudo que Deus faz, tudo que Deus cria,
todos os propósitos de Deus têm um propósito. E você é um propósito de Deus. Glória a Deus. Você é um plano de Deus. Você não é um acaso. Você não é um acidente. Você é um propósito de Deus para essa geração. Um sonho, um plano de Deus para a geração. Glória E a é Deus. isso que eu quero falar com você hoje. É isso que o Espírito Santo quer falar conosco hoje. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Aleluia. A partir do versículo 1. Aqui fala sobre, na minha Bíblia, está falando sobre os heróis da fé, exemplos de fé. Vou pedir para quem gosta de colocar de pé. Você sabe em relação à reverência à palavra do Senhor, né? Eu gostaria de ler todo o texto de Hebreus, porque todo o texto de Hebreus fala sobre fé e fala sobre legado. Mas são muitos capítulos, muitos versículos, muitos versículos. Então, ficaria uma leitura muito cansativa para nós, mas eu quero esmiuçar um pouco e levar vocês para outros capítulos, versículos da Bíblia, nós começarmos a entender qual o propósito daquilo que Deus chamou. Bem? Diz assim, Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se vêem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi translatado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o translatara, pois antes da sua translatação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creem que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, devidamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar em que deveria receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, com a terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. Senhor, fala conosco. Aleluia. Precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Estamos aqui porque nós chamamos e temos fé que o Senhor nos levará a lugares altos, onde a nossa capacidade humana não pode. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido, por favor. Nós continuamos aqui lendo ou orando esse capítulo de Hebreus. Então vamos ver que pela fé, muitos homens e mulheres, eles exerceram uma função na sua geração, o qual eles ainda não sabiam. Eles no início do chamado, no início da caminhada, no início do propósito de Deus para as suas vidas, eles simplesmente alicerçaram a fé no Deus poderoso que os tinha chamado. Pela fé você veio a esse culto hoje. Pela fé você aceitou Jesus. Pela fé você está com sua Bíblia na mão. Pela fé você ouviu os louvores e cantou os louvores. Pela fé você está ouvindo essa palavra. Pastor, não tenho fé? Tem, porque pela fé você está aqui. Obrigado, Lu. Deu uma bênção. Pela fé você está sendo tocado pelo Espírito Santo a ouvir aquilo que Deus está fazendo com você hoje. Pela fé você em casa acessou o link que nós mandamos para você e você está assistindo pela live essa pregação. Você podia estar fazendo outra coisa, mas pela fé você está ouvindo. Pela fé nossos corações são abertos ao Senhor. E pela fé, a exemplo desses homens e mulheres aqui, nós começamos a deixar uma marca na nossa vida e consequentemente na vida daqueles que estão ao nosso redor. Pela fé nós começamos a alicerçar uma estrutura de um legado para aqueles que vão nos suceder.
A pergunta que Deus faz a nós hoje, igreja aqui na Morada da Barra, Tenda Emanuel, uma extensão da Catedral Emanuel, o que a minha fé está levando a eu fazer? O que a minha fé tem alicerçado no meu caminhar? O que a minha fé está fazendo com que eu tome posição ou não? Porque as minhas atitudes em relação à minha fé, naquilo que Deus nos chamou para fazer, é aquilo que eu vou deixar de legado para os meus. Noé, ele ouviu, Noé, ele chamou aqueles que estavam à sua volta e somente sua família ouviu. Pela fé, ele começou a construir uma arca. Ele era agricultor, como eu já disse aqui algumas vezes. E ele, pela fé, ele entrou no sobrenatural de Deus. Pela fé, ele foi aquele que restaurou a humanidade através da sua família. Rose, passa por mim. Pega o gatinho aqui das crianças. Pega as crianças aqui, por favor. Pega aqui, Kainan. Amém. Obrigado. Obrigado, Kainan. Pela fé, Noé, ele atentou para aquilo que Deus havia chamado. E pela atitude de fé de Noé, o mundo foi restaurado com uma segunda chance. Pela fé, quando Noé tomou essa decisão, ele nos abençoou. Nós somos abençoados através de Noé, e não foi diferente com Abraão, e não foi diferente com Jacó, e não foi diferente com Moisés, e não foi diferente com os profetas, não foi diferente com Jesus, não foi diferente com os apóstolos. Pela fé dos mártires, o Evangelho chegou até a mim e a você. Pela fé daqueles que se entregaram à oposição do Evangelho, nós somos salvos. Glória a Deus. Nós temos o privilégio de colher o fruto do sacrifício daqueles que pela fé objetivaram e obedeceram a Deus. Eles deixaram um legado para nós. Um legado de sacrifício, um legado de amor, um legado de fé, um legado de submissão, um legado de aceitação, um legado do amor de Cristo. Pela fé, nós nos estruturamos naquilo que eles deixaram para nós. A pergunta que Deus está fazendo para mim e para você nesta noite: qual o legado que eu tenho deixado? Qual o legado que eu tenho apresentado no reino físico e espiritual para deixar para aqueles que Deus tem colocado sob a minha tutela, sob a minha responsabilidade? O que eu tenho gerado no reino espiritual e no reino físico? O que eu tenho gerado para estruturar aqueles que vão vir após mim? Ô Júlia, cadê Júlia? Faça favor, pega água para mim, por favor. Obrigado, Júlia. Então, desculpa, gente, tá? Desculpa. Hoje essa palavra está sendo muito confrontante, é muito sério isso que Deus está falando conosco hoje. Porque a igreja tem andado sobre a terra, queridos, como se estivesse vivendo somente o momento do agora. Mas nós não precisamos entender que o meu momento do agora, isso é muito sério, eu vou deixar um legado positivo ou negativo para aqueles que vão me suceder. Isso é muito sério, porque eu tenho deixado o legado, e o que esse legado tem gerado no plano físico e espiritual para a geração onde eu estou inserido. Você tem filhos, você tem netos, você tem sobrinho, você tem amigos, no teu trabalho tem pessoas que olham para você com admiração, e eu preciso passar isso que Deus tem gritado no meu coração. Amanhã nós estamos fazendo aqui o dia do legado.
aqui na Morada da Barra. Queremos deixar um legado ali na quadra sintética. Existe um projeto, nós fazemos uma série de atividades ali, e as pessoas vão olhar para lá, para aquilo que nós fizemos, e dizer: a Telemanel esteve aqui, pintou esses bancos, reformou as telas, eles pintaram aqui as traves, eles reformaram a área de lazer, arrumaram os brinquedos, e ali vai ficar um legado que as pessoas, talvez, que passar e olhar, vai falar assim: poxa, a Telemanel esteve aqui, a Igreja Metodista esteve aqui, e deixou um legado aqui. Isso é muito bacana. Mas isso não pode se resumir num dia. Não pode se resumir somente o dia do legado. O dia do nosso legado são todos os dias. O dia do nosso legado é a cada passo. O dia do nosso legado é toda vez que as pessoas olharem para mim, para você, e falam assim: eu quero ser que nem ele, eu quero ser que nem ela. O dia do legado é exemplo de Atos dos Apóstolos, quando eles passaram e as pessoas eram curadas. O dia do legado é o papai ser um exemplo, uma referência para o seu filhinho, para a sua filhinha. A mamãe ser uma referência para o seu filhinho e sua filhinha. Porque em Deuteronômio capítulo 7, coloca para mim, por favor. Versículo 9. Pastor, as maldições não alcançam as pessoas que vêm depois de nós. A minha atitude não vai ferir do meu filho, não vai ferir da minha filha. Não é isso que a palavra do Senhor diz? Saberá, pois, que o Senhor teu Deus é Deus fiel, que guarda aliança e misericórdia até 1000 gerações aos que amam e cumprem os seus mandamentos. Os que amam e cumprem os seus mandamentos. Mas também a palavra do Senhor diz que Ele vai visitar até a 4ª geração daqueles que o aborrecem. Nesse mesmo capítulo. O que eu estou deixando para os meus filhos? O que eu estou deixando para os meus? Qual o legado que eu estou deixando para os meus? Não, pastor, o que eu fizer não vai repercutir na vida dos meus filhos? Claro que vai repercutir na sua empresa, nos seus comandados, vai repercutir. Porque se você falha com o Senhor, você começa a colher frutos ruins, os seus filhos irão comer desses frutos que você está comendo. As suas atitudes vão refletir diretamente em cima daqueles que estão sob a tua guarda, sob a tua proteção, sob o teu comando. Não tem como eles não colherem. Se você agiu mal no teu trabalho e você foi mandado embora, a tua família vai colher o teu desemprego. Se você não anda de acordo com o caminho do Senhor, e anda por caminhos tortos, envolvido com bebedices, com prostituição, com lascívia, os teus filhos vão colher isso. É isso que Deus está falando conosco. Mas se você também anda no caminho do Senhor, reto, e você é abençoado, eles colherão também dessas bênçãos. Às vezes você olha para pessoas assim que estão completamente com a vida torta, mas são abençoados. Faça uma revisão da vida deles. Você vai ver que se os pais não foram, os seus avós não foram pessoas de Deus, eles estão colhendo aquilo que eles plantaram. Mas eles estão na vida torta, mas Deus vai resgatar eles. Mas a bênção do Senhor está alcançando eles, mas eles estão tortos, porque os pais, os avós, foram fiéis a Deus. Aleluia. Hoje Deus está nos chamando, queridos, para termos uma vida de retidão, não somente por causa de nós, mas para aqueles que estão à nossa volta. Deus está nos chamando para marcar essa geração, e não só essa geração, mas a nossa herança, a nossa posteridade. Tem pessoas que falam assim: meu filho não gosta da igreja, o meu marido não gosta da igreja, minha esposa não gosta da igreja. Mas toda vez que você chega em casa e fala da igreja, você fala mal da igreja. Você fala mal do seu líder espiritual, você fala mal do seu pastor, do seu ministério. E aí, você vê aí, isso é comum, você vê, eu não falo aqui, e nos presídios que a gente vai visitar, muitos descendentes, muitos filhos de cristãos. A grande parte dos meninos que eu olho para eles aqui, os pais já foram da igreja. Muitos meninos, muitos rapazes, muitos homens que estão hoje nos presídios são oriundos das igrejas evangélicas. Por quê? Onde é que está o erro? Mas o meu pai era pastor. Sim, mas o pastor chegava em casa reclamando da sua congregação, reclamando das suas ovelhas.
Quantas vezes na frente dos filhos amaldiçoando os seus ministérios? E o filho olha para aquilo e fala assim: eu não quero ser isso. Eu não quero ser isso. Às vezes o marido chega em casa murmurando com a esposa que não é cristã sobre aquilo que aconteceu com o irmão, com a irmã da igreja. E a esposa fala: eu não quero isso para a minha vida. Muitas vezes eu, como cristão, dentro do meu serviço, da minha atividade secular, eu dou um mau testemunho. E as pessoas vão dizer: eu não quero isso para mim. Eu costumo dizer, queridos, que pior que você não ser evangelizado é você ser mal evangelizado. E hoje Deus está chamando você, filho e filha do Senhor, para marcar essa geração, deixando um legado de fé. A fé independe daquilo que você está vendo ou daquilo que estão fazendo contigo. A exemplo desses homens, as mulheres que está escrito aqui em Hebreus capítulo 11. Todos eles foram perseguidos. Todos eles foram caçados. Nós temos uma mulher aqui chamada Raabe. Ela é uma prostituta. Ela escolheu fazer aquilo que Deus chamou ela para fazer. Guardar aqueles que foram entrar ali na cidade de Jericó. E se você for ver a genealogia de Jesus, essa mulher está inserida na genealogia de Jesus, na árvore genealógica dele. Uma prostituta. Por quê? Porque ela se decidiu, ela escolheu fazer aquilo que Deus chamou ela para fazer. Foi fácil? Claro que não, porque se ela fosse descoberta, ela seria morta. As pessoas não, com certeza não conversariam com ela, porque afinal de contas ela era uma prostituta. E eu vou mais fundo agora. Talvez você esteja colhendo na sua vida hoje o legado que o teu papai e tua mãe deixou. Talvez você esteja colhendo hoje essa angústia, essa tristeza, essa aflição, essa dificuldade, essa batalha que você passa hoje, de um legado deixado para a tua família, pelo teu pai, pela tua mãe, pelo teu avô, pela tua avó. Mas pastor, eu estou hoje na igreja, sim, mas é impossível você não colher aquilo que foi plantado. Você pode colher outras coisas que você plantou hoje. Você pode hoje parar com essa legalidade espiritual que o inimigo colocou na sua família. Você pode quebrar hoje a maldição. Você pode escolher não se alimentar. A maldição que veio se arrastando pode parar em você hoje. O nosso irmão Washington falou isso aqui na escola dominical. A maldição que veio sobre a minha família parou em mim. Acabou. Aleluia. Acabou ali. Ah, mas meu pai é promíscuo. Havia maldição de bebedice na minha família, de drogas, de violência, de assassinato. Pode parar em você, querido, e a tua herança colher aquilo que você planta a partir de hoje. Glória a Deus. Amém, Jesus. Você pode ser a referência, o Noé da sua família, colocar toda a sua parentela, toda a sua família dentro de uma arca santa, e a partir dali, viver o sobrenatural de Deus. Você e os seus filhos, você e sua herança. Aleluia. Ah, pastor, mas meu trabalho é uma maldição dentro do meu trabalho. O escritório, a empresa onde eu trabalho é uma dificuldade, uma maldição, um peso espiritual. Ei, você entrou ali. É, Deus. Você entrou ali. E a partir desse momento, aquele lugar torna-se um lugar de propriedade de Cristo. Glória a Deus. Porque a palavra de Deus nos garante que colocamos a planta dos nossos pés em lugar santo. Aleluia. E aquilo pode ser mudado pelo poder de Deus, do Espírito Santo. A unção de Deus sobre a tua vida. O Filho de Deus, a Filha de Deus entrou ali. E isso vai mudar a história daquele lugar. E aí, volta a pergunta: qual o legado que eu tenho deixado para os meus? Qual o legado que eu tenho deixado para os meus? O que eu tenho feito? Tem marcado, tem alterado, tem mudado a minha geração? O que eu tenho plantado, eu vou gostar, eu vou me apreciar, vou me alegrar do meu filho estar se alimentando daquilo que eu estou plantando? Talvez você fale assim: pastor, eu não sei o que é amor. Porque toda vez que eu procurei o amor do meu pai, ele era ausente. Ele me feria. O olhar dele me subjugava. Eu nunca tive uma palavra de incentivo do meu pai.
E eu sou uma pessoa angustiada, pastor, porque eu não sei fazer isso. Você sabe porque a necessidade que você tem é justamente aquilo que você precisa dar para os seus filhos. Você não precisa repetir aquilo que teu pai fez com você. Você precisa repetir aquilo que a tua mãe fez com você. Minha mãe me espancava, pastor. Minha mãe não é referência de mulher para mim. Minha mãe me subjugava. Eu nunca tive um colo da minha mãe, pastor. Meu Deus. Você sabe o que é falta de um colo. E não tem ninguém melhor para dar um colo que você. Aleluia. Pastor, mas olha só. Você não sabe o que meu pai fez comigo. Eu fui abandonado, eu fui humilhado, eu passei por bullying. Eu me sinto sozinho, pastor, porque ninguém olha para mim. Mas você pode arrebanhar aquelas pessoas que estão à sua volta e mostrar do amor que tem no seu coração para essas pessoas que estão à sua volta e falar assim: ei, eu sei o que é necessidade de amor, então eu vou te dar o meu amor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Só fere quem está ferido, querido. Só fere quem está ferido. E as suas feridas são curadas por aquele médico dos médicos que pode curar todas as feridas físicas, mentais e espirituais. O Senhor dos senhores. Aleluia. O soberano. É Ele que está falando contigo hoje. Ei, sou eu que te curo para você curar. Sou eu que te saro para você sarar. Aleluia. Sou eu que te amo para você amar. Você pode hoje falar: eu não tive, mas você tem o do Senhor e você pode dar do Senhor. E pode mudar a história daqueles que, como você hoje, passa por rejeição também. Aleluia. Glória a Deus. Deus está chamando você, igreja, para marcar essa geração. Deus está chamando você, igreja, para mudar a história. E não continuar com esse jugo, com esse peso sobre as suas costas. Você não precisa manter esse jugo sobre as suas costas, porque o jugo que Ele conquistou para você é leve Glória e suave. Aleluia. O jugo que Ele conquistou para você é um jugo de amor. A exemplo de Noé, eu fico imaginando Noé construindo uma arca, como agricultor que ele era. Provavelmente nunca tinha cortado uma árvore com espessura mais do que alguns galhos da agricultura dele. E Deus manda ele construir uma arca, onde ele colocar todos os animais. As dimensões são enormes para uma família pequena. Não está dizendo na Bíblia, eu nem ouso conjecturar o que vai além, que Noé contratou algumas pessoas para ajudar ele, mas disse que ele e a sua família construíram a arca. Eu fico imaginando as dificuldades daquilo. Era verdadeiramente algo sobrenatural, que além da capacidade humana, que as dimensões eram muito grandes para uma família. Eu não sei a dimensão da dificuldade do que Deus tem colocado no teu coração para fazer. Eu falo com muita certeza e convicção que cada um de vocês tem um chamado. Aleluia. Eu não tenho dúvida, senão você não estava aqui. Glória a Deus. Cada um de vocês, Deus colocou um propósito no coração, desde o mais pequenininho até o de mais tenra idade. Deus tem um chamado para você. Deus tem um propósito para você. Deus tem uma história para escrever junto contigo. Aleluia. Aí eu vou para a fé. É a certeza das coisas que você espera. Por que você espera? Porque Deus te prometeu. Aleluia. Por que você espera? Porque Deus falou contigo. É o tete a tete, você e Deus. Glória a Deus. É aquela vontade que tem no coração, que pulsa constantemente no coração e que você fica deixando para depois. Já viu isso? Eu acredito que isso passa com muita gente aqui. Eu volto bem, acontece comigo. Não, depois eu faço. Não, eu vou fazer isso assim. Não, amanhã eu faço. Não, depois de amanhã eu faço. Não, agora eu estou ocupado demais com isso. Não, agora o meu trabalho está me chamando para fazer. Não, agora eu estou ocupado. E Deus está falando: não, faça. Faça, busca primeiro meu reino e minha justiça, que eu vou acrescentar que tem mais coisas. Só que nós começamos a olhar para ter mais coisas e esquecemos do reino de Deus e a justiça dele. Aí nós invertemos, aí nós começamos a não conseguir deixar um legado que Deus falou que ia dar para nós e deixar para nossa herança. É Deus. E nós começamos a arrumar desculpas em cima de desculpas. E o Senhor está falando: ei, para. Querendo o Senhor Jesus, como diz ele em Atos, quando ali aquele carcereiro perguntou: o que eu faço para aceitar Jesus? O que eu faço para me salvar? O que eu faço para ser salvo? O que eu faço? Crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a sua casa. Aleluia. Simples assim. Mas é preciso que eu alicerce a minha fé nas promessas que o meu Pai, que o meu Senhor, que o meu Deus fez para mim. Ah, mas doutor, é tão difícil. Ele falou que eu ia pregar, então ligar assim.
Ah, é tão difícil, ele mandou ajudar aquela família, mas eu não consigo nem me ajudar. Mas ele falou, Senhor, ele falou para mim, tal lugar ser assim, mas é tão longe. Ele falou para Noé construir uma arca. E era impossível para Noé construir uma arca. Ele falou para Abraão largar a parentela dele para o lugar onde ele ia mostrar que Abraão nem sabia onde é que era, cara. Deixar o conforto lá da família dele, na cidade de Ur, com o papai dele lá, uma família próspera. Largou tudo e foi para um deserto onde Deus ia mostrar. Me chama Moisés para resgatar. Foi uma loucura isso, gente. Um cara para resgatar um povo no meio de uma nação poderosa. E ele sabia com quem ele lutava, porque afinal de contas ele foi criado no meio daquela família de Faraó. Ele sabia a batalha que ia travar. E era humanamente impossível. Ele não queria nem falar com o Faraó. Senhor, não quero nem falar, mas ele conhecia o Faraó. Porque ele foi criado naquele meio. O que eu vou dizer para ele? Ele sabia que o risco de morte era eminente. Queridos, entenda bem. Eu tenho falado isso aqui com muita frequência. O chamado de Deus para mim e a sua vida, vou repetir, o chamado de Deus para mim e para a sua vida sempre será maior que nós. Deus não vai chamar ninguém que esteja desocupado. Deus não vai chamar ninguém que esteja na mornidão. Deus não vai chamar ninguém que esteja com preguiça, que esteja na comodidade. Deus vai chamar alguém que esteja trabalhando. Porque Ele quer usar a capacitação que Ele te deu para o reino dEle, para deixar um legado para a sua geração. É simples assim. Mas é preciso de uma atitude. Fé. Ele prometeu para você? Vai e faça. Glória a Deus. Vai e faça da forma que Ele falou para você fazer, por mais absurdo que seja, e você vai colher, e o seu legado vai ficar para aqueles que vão suceder você. Porque eles vão olhar para você e falar assim, cara, ele fez, ela fez, deixou para mim, eu vou fazer também. Ah, mas pastor, olha só, pastor, eu fui muito ferido, fui muito machucado. Deus quer escrever uma nova história na tua vida. Deixa as feridas na mão de Deus. Glória a Deus. Ele que vai curar as tuas feridas. Não tenta curar as tuas feridas com psicologia, com medicamentos. Ele vai curar as tuas feridas. Glória a Deus. Ele só quer que você creia. Ele só quer que você faça. Por pequeno que seja, mas é só para levar um cafezinho ali, só para levar. Hoje de manhã, quando eu cheguei aqui, eu vi o Lu. Ele estava agachado no chão ali, cortando as graminhas, arrancando os batidos que ficam em volta aqui. Ele catava e colocava no cantinho, catando por um. Eu cheguei, cumprimentei ele, ele continuou catando os matinhos. Se você olhar ali, não tem nenhum matinho ali. Está bonito, não foi? Tá. Deus tocou no coração do Lu e o Lu fez. Simples. Simples. Ele abençoou a igreja. De repente você não percebeu que um dia, uma hora, teve um matinho ali. Mas está bonito se ver, não está? De repente as pessoas não vão perceber o que você fez, mas o seu legado vai ficar. Aleluia. Vai fazer diferença de cada pessoa. Porque se ele não tivesse arrancado o matinho dali, você chegaria ali e falaria, nossa, está feio que a entrada da pedra. Talvez os seus filhos não vão se perceber das bênçãos que você está deixando para ele, mas eles vão perceber, caramba, eu sou muito abençoado. Eles não vão saber que você fez. Talvez o que você está passando hoje, o teu papai não sabe, mas ele feriu o teu coração, deixou o seu coração ferido, ele não sabe. Na ignorância dele, a mamãe não sabe, na ignorância dela, ela deixou uma ferida no teu coração, ela não sabe, mas ela deixou isso que te machuca até hoje. Mas hoje é dia de você reverter esse quadro. Aleluia. Senhor, a ferida foi deixada, Senhor, mas eu vou deixar a minha ferida nas tuas mãos, porque o Senhor é o Senhor da minha vida, eu nasci de novo. Eu sou aquele que o Senhor transformou para marcar essa geração e amar com o amor que o Senhor me amou. Amém. Aleluia. Glória. Qual o legado que deixaram para você? Tem te machucado? O legado de deixar para você tem te parado. O legado de deixar para você tem te ferido. Tem limitado você em fazer aquilo que você chamou para fazer. O legado de deixar para você não ter deixado você ir para o colo do Pai.
Alguém falou para você que você não era capaz? Você não ia dar em nada? Alguém falou que você ia ser que nem o seu avô, sua tia, o seu pai, sua mãe? Você vai ser que nem sua mãe, não vai dar em nada. Você vai ser o seu pai, um vagabundo, um drogado. E aquele que está em Cristo, nova criatura é. Aleluia. Ele se fez novo. As coisas velhas se passaram. Você tem hoje um legado conquistado por uma geração que está escrito aqui, ó, em Romanos 11. Este é o legado conquistado para você. Esta é a família que Deus conquistou para você. Em Efésios capítulo 2 diz que nós antes estávamos desgarrados, mas Ele nos reconciliou com o Pai, e nós somos da família de Deus, constatação dos santos. É isso que Ele conquistou para mim e para você. E Ele quer escrever junto conosco um legado, não somente para essa geração, mas para os teus filhos, para as tuas filhas, para a tua herança. Glória a Deus. Eles são chamados de restauradores de veredas, restauradores de cidades assoladas. É esse. Ele fala sobre isso. Os inimigos deles serviram a eles. Isso é palavra do Senhor, a promessa do Senhor. Mas é preciso que eu e você tenhamos um posicionamento da fé daquele que Ele nos prometeu, para nós caminharmos naquele que prometeu, para colher aquilo que Ele falou que nós iríamos colher. E quando eu e você começarmos a colher, a nossa posteridade, a nossa herança irá colher também. Essa é a promessa, querido. Essa é a promessa. Escolha. É entender que a nossa fé vai nos levar de encontro com a promessa de Deus, com atitudes nossas, que vai conquistar as promessas de Deus para nossas vidas, para a nossa herança, para a nossa posteridade. É isso que Deus está falando para mim e para você hoje, mas é necessário que tenhamos escolhas. E quando eu estiver fazendo, eu não vou estar pensando em mim, vou estar pensando naqueles que vão me suceder. Porque quando eu penso em mim mesmo, eu arrumo desculpas. Quem tem filhos aí? Quantas vezes você sai para trabalhar sem vontade de trabalhar? Quantas vezes tem vontade de chutar? Quantas vezes? Por que você não fez? Quem tem esposas aí? Casados. Vamos casados, os varões e dolorosos aí. Quantas vezes você pensou de não ir trabalhar, não atender um cliente? Por que você não fez? Senão, deixa aqui em casa, ia dar ruim, né? O aluguel vai bater na porta, as contas vão bater na porta, e aí você vai para trabalhar, às vezes está com uma hora garganta, com vontade de matar o chefe, né? Mas você vai. Não é assim? E chega lá com um sorriso, e produz, que eu estou fazendo produzir. Não é o que você quer fazer, é o que você necessita fazer. E hoje eu estou falando para você, ei, para de pensar em você, pensa nas minhas promessas na sua vida. Tá bom, Guilherme? Obrigado. Pensa nas promessas na tua vida. Pensa naquilo que eu prometi para você. Pensa naquilo que eu falei contigo no teu interior, no teu íntimo. Não é o que falaram para você, é o que eu falei para você que faz a diferença na sua vida. Aleluia. Deus está me chamando hoje para lançarmos aos pés da cruz toda a maldição que falava sobre nós, todas as feridas. É o momento de você perdoar o papai e a mamãe. Eles não sabiam, eles não tinham conhecimento, eles não tinham a revelação do que Deus está dando para você hoje. Eles não sabiam te dar aquilo que eles não tinham. E hoje é o motivo de você falar: Senhor, está ao pé da cruz. As feridas que o inimigo tentou causar no meu coração, hoje eu quero escrever uma nova história. Hoje eu quero escrever uma nova realidade junto com o Senhor. Me ajuda a escrever essa história. As promessas do Senhor, eu quero viver cada uma delas. Mas para isso eu preciso deixar o passado no passado, aquilo que não me permite entrar nos seus propósitos, nas suas promessas da minha vida. Aleluia. Não é porque falar: Senhor, olha, o Senhor me cuidou, eu não vou cortar a árvore, não. É ruim, né? Dá não. Eu não sei nem fazer ferramentas para construir essa árvore. Abraão podia falar: Senhor, olha, eu estou no conforto aqui, ó. Eu estou muito bem. Vou fazer aqui no deserto. Moisés podia falar: não, Senhor, olha só, eu vai dar não. Vou ficar com meu sogro aqui, criando cabritos, ovelhas, e vou lá falar aquele cabra, eu vou matar a árvore. Vou não. Jesus podia
podia falar, Senhor, eu não quero esse cálice, não vou beber esse cálice não. Vou beber não. Vai doer muito, não vou beber não. Levantar no dia de sempre e ir para casa. Os mártires podiam falar, tá bom, eu vou negar Jesus. Porque afinal de contas, meus filhos, minha esposa, eu que vou ser morto, eu vou negar Jesus. Mas eles escolheram. E hoje nós estamos escolhendo o legado deles. Um legado maravilhoso. Que tem nos levado à salvação. Família de Deus. Concidadãos santos. Propriedade exclusiva de Deus. Sacerdócio eleito. Olha o que Ele conquistou para nós. E agora, o que eu vou deixar para os meus? Não há desculpa, querido. Porque nenhuma acusação há para aqueles que estão em Jesus. Aleluia. A palavra de Deus diz em Romanos 8, que nem morte, nem vida, nem altura, nem profundidade, nem o presente, nem o porvir, nada pode nos separar da mão de Deus que está em Jesus. Eu pedi você se colocar de pé. Aleluia. Aleluia. Eu não sei o legado deixado para você. Eu não sei o que tem te impedido a tomar posse desse legado. O seu chamado. Como eu falei, cada um de vocês, a começar por mim, independente da idade, independente do nível intelectual ou social, se você está aqui me ouvindo, você está em casa me ouvindo, existe um chamado para a sua vida. Existe um chamado, mas eu me converti agora, pastor. Você está aqui porque tem um chamado na sua vida. Pastor, eu estou na igreja há 30 anos, mas eu não encontrei meu chamado. Existe um chamado para a sua vida. Pastor, mas eu tenho meus problemas com a família. Existe um chamado para a sua vida. Pastor, mas eu sou tímido. Existe um chamado para a tua vida. Pastor, mas eu sinto dor aqui, sinto dor ali. Existe um chamado para a tua vida. Pastor, eu estou desempregado, meu marido briga comigo. Existe um chamado para a tua vida. Pastor, minha esposa faz isso comigo, faz assim comigo. Existe um chamado para a tua vida. Pastor, eu sou inseguro. Existe um chamado para a tua vida. Pastor, eu não sei ler, eu não sei escrever. Existe um chamado para a tua vida. Porque onde você está inserido, existe um chamado para a tua vida. Aleluia. Você não é algo do acaso. Você é alguém que Deus escolheu para inserir exatamente onde você está inserido, para marcar essa geração, para marcar e deixar um legado. É com você mesmo que eu estou falando. É com você mesmo que está aqui, meu irmão. Eu vou pedir para colocar um louvor. Se eu vou ser ministrado, eu quero orar por você. Você tem tido impedimento. Você tem tido dificuldade para fazer aquilo que Deus já sabe. Você já sabe o que Deus mandou você fazer? Pastor, como é que eu sei que Deus mandou você fazer? Aquele grito está no teu coração. Às vezes é uma cesta básica que você precisa levar. Às vezes é um abraço que você dá. Às vezes é uma oração. Às vezes é um evangelismo. Às vezes é um... Eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Mas o teu Deus está gritando com você agora. Se você está encontrando dificuldade para fazer isso, muralhas, fortalezas, Senhor, eu não sei qual o chamado, eu não sei qual o legado que você deixar. Você sabe. Você sabe. Mestre pelo bem. Eu vou pedir para você vir aqui à frente. Eu quero orar com você junto com o Ministério de Intercessão. Eu tenho certeza que você vai deixar nesse altar aqui a sua dificuldade para você deixar o seu legado e cumprir o seu chamado. Amém? O louvor vai estar sendo ministrado. Eu quero orar por você. Sai do seu lugar. Eu vou ungir você. Em concordância com o chamado que Deus tem para você. Pastor, eu não tenho tempo, eu trabalho muito. O ladrão do tempo não vai mais roubar o seu tempo. Aleluia. Vem. Pode sair do seu lugar. Você que sente o seu coração por receber. As promessas do Pai vai se cumprir na tua vida. Não importa o que a realidade diz, viverás o melhor de Deus que está por vir. O João me trouxe uma visão que ele teve aqui, e eu tive essa visão durante as 3 ou 4 vezes. Deus está criando corações aqui. Ele viu um coração envolvido com o arame farpado.
Eu tive essa visão pelo menos 2 vezes aqui hoje. É como se o coração tivesse envolvido, apertando o arame farpado, e ele sangrava muito. Eu tive essa visão 2 vezes aqui hoje. O João veio falar para mim agora: pastor, eu tive a visão do seu coração envolvido com o arame farpado. Deus está curando corações hoje aqui. Deus está curando emoções hoje aqui. Amém? Pessoas que não acreditam no seu potencial porque as pessoas feriram você muito com a palavra. Deus está falando para você: eu te trouxe nesse lugar para você entender que sou eu. Você está perguntando: Deus, por que eu estou indo para lá? Eu estava até tão bem aqui. Eu estou indo para lá contra a minha vontade. Mas existe um propósito. Aleluia. Existe um propósito. Deus, Ele sabe por que fez você para cá. Isso, aleluia. Você ficou com um buraco no peito, com muita insegurança, com muito medo. Mas eu estou falando com você: eu sei porque eu trouxe você para cá. Aleluia. Eu vou escrever uma história na sua família. Glória a Deus. Aquilo que o homem disse que não ia dar certo, eu faço dar certo. Aleluia. Porque eu sou o teu Deus. Deus poderoso. Eles não entenderam e você não está entendendo ainda. Santo de É Israel. muita tristeza, muita solidão. Mas ele fala que você sou eu e coloca alegria no teu coração. Não procura alegria aonde o homem está falando com você. Eu sou a alegria do teu coração. Me busque pela madrugada para saber o que eu vou falar contigo. Aleluia. Amém, filha? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo de Israel. Aleluia. Senhor, obrigado, Senhor. Senhor,
Espírito Santo de Deus. Senhor, Tu está nesse lugar. Continua derramando a Tua presença, a Tua graça, o Teu amor. Senhor, os Seus filhos vão deixar um legado nesse lugar. Os Seus filhos vão deixar um legado para os Seus filhos. Vão alcançar até 1000 gerações. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua graça e a Tua presença estejam sobre eles. Que a Tua unção possa descer sobre eles. Senhor, os Seus filhos têm mudado. Os Seus filhos têm crido. Senhor, muda a história desse lugar. Muda a história dos Seus filhos que entraram por esses portões. Eu creio nas Tuas promessas. Eu creio no Teu amor. Eu creio na Tua compaixão. E o inimigo vai ter que recuar. O inimigo vai ter que ceder. Porque a terra é nossa. A terra foi dada para nós. Foi dada para nós administrarmos. Os nossos filhos te pertencem. A nossa família te pertence. Senhor, em nome de Jesus, que as correntes possam ser quebradas. Que toda maldição possa ser quebrada. Que todo empecilho possa ser quebrado. Que todo monturo seja quebrado em nome de Jesus. Senhor, desentulhe os poços. Que a gente possa encontrar água fresca. Que a gente possa receber do céu aquilo que o Senhor tem derramado nesse lugar. E eu peço a Tua graça, o Teu amor, a compaixão, que a chuva de bênção possa alcançar seus filhos em nome de Jesus. Senhor, que todo impedimento que tampa os ouvidos, que todo impedimento que tira o nosso entendimento na palavra, possa ser quebrado em nome de Jesus. E que as bênçãos nos alcancem, que a Tua graça nos alcance. Senhor, o inimigo tem tentado de todas as formas atacar as famílias, atacar as pessoas, os nossos filhos. Isso, aleluia. Senhor, ele vai recuar, porque maior é o que está com nós, maior é o que está conosco do que o que está no mundo. E é isso que nós te clamamos agora em nome de Jesus. Que as Suas bênçãos, que a Tua graça seja derramada sobre nós em nome de Jesus. E nós vamos sair daqui hoje com a certeza que as bênçãos nos alcançarão. Oh Jesus, é um legado. Como o Senhor tem falado isso em nossos corações. Como eu recebi um legado, Senhor, dos meus avós, dos meus pais. Eu quero deixar. A Tua igreja quer deixar. Que nossos filhos possam ser muito mais crentes do que nós. Possam crer muito mais do que nós. Podem ir muito mais além do que nós, Senhor. É isso que nós te pedimos essa noite. Que nossos filhos e filhas possam ir além do que nós podemos imaginar e alcançar, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, Senhor. É o que nós agradecemos, Senhor, porque a Tua graça, a Tua misericórdia, as bênçãos já nos alcançaram, já chegou. Aleluia. Senhor, eu creio nisso. A Tua igreja crê nisso, em nome de Jesus. E que a história possa ser mudada a partir de hoje. E que um divisor de águas possa partir de hoje, Senhor. Que não seja mais um dia comum, mas seja um dia, Senhor, que nós entendemos o nosso chamado nesse lugar. Nós entendemos o nosso chamado na nossa família. Nós entendemos o nosso chamado na Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Oh Senhor. Oh Deus poderoso. Aleluia. Abençoe e faça brilhar seu rosto em mim.
colocar. Você que está ainda afastado do caminho do Senhor, você que ainda não confessou Jesus como teu Salvador, você que está resistindo esse chamado já tem muito tempo. Eu quero convidar você de vir aqui à frente, hoje está só como você está. Então, pastor, eu quero voltar para Jesus. Aleluia. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Deus. Pastor, eu estava afastado, não estava compreendendo ainda quem eu sou nessa história toda. Mas eu quero sim fazer isso hoje. Levanta a sua mão. Eu quero estar aí. Eu quero ter o seu encontro lá com você. Está junto contigo. Em concordância com a sua disponibilidade para Deus. Orar junto contigo. Se você está em casa, está nessa situação, deixa o telefone, nós vamos entrar em contato com você. Não importa que você esteja no Brasil ou no mundo. Com certeza existe uma igreja cristã perto de você. E o seu Deus vai te usar nesse lugar. Alguém aqui não tem uma? Alguém em casa, deixa o telefone aí, alguém que tem. Gostaria de estar voltando para o Senhor e entender o chamado do teu lugar? Amém? Vamos estar orando para terminar esse culto. E o pastor vai estar aqui. Eu sei que tem uma irmã aqui que está com o coração pulando no peito, porque você ainda estava resistindo. Mas hoje o Senhor mexeu muito no teu coração. Eu tenho certeza que Deus vai fazer o que vai falar na tua vida. Não tem dúvida nenhuma. Não tem dúvida nenhuma. Não tem dúvida nenhuma. Amanhã nós estaremos fazendo o nosso legado ali, eu conto com a sua presença, aniversário às 9 horas da manhã. Nós vamos estar fazendo uma série de reformas na base tese, vamos estar evangelizando, vamos estar fazendo uma série de atividades evangelistas também. Eu conto com a tua mão de obra, com a tua disponibilidade, com a tua oração, com a tua presença. Porque eu sei que vai ser serão momentos maravilhosos. Mas Deus estará nos usando para fazer aquilo que Ele quer fazer aqui nessa morada da Barra. E vai ser através das nossas vidas como igreja, como filho de Deus. Amém? Senhor, obrigado por esse culto. Obrigado pela tua missão, Pai, para deixar nesse lugar, pelo teu derramar. Obrigado porque o Senhor tem confiado em nós para deixar um legado. Somente o Senhor, através das nossas vidas, pode fazer isso, Senhor. Porque estamos improváveis. Mas o Senhor escolhe os improváveis para fazer aquilo que o Senhor aprova fazer. Pai, em nome de Jesus Cristo, leva para nossos lares, debaixo da unção. Obrigado por essa chuva que cai sobre nós, Senhor. É chuva de bênção. É chuva de vida, Senhor. Obrigado. Pai, eu coloco em tuas mãos o evento de amanhã. Nós estaremos trabalhando, Pai, durante todo o dia, para deixarmos um legado nesse bairro, mas que não se fique limitado somente nesse dia, que nós possamos estender, Pai, mais as ações em todos os momentos das nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, faça o sobrenatural fluir em nós e através de nós. Que o Senhor, Pai, nos leve, nos conduza, nos abençoe, esteja conosco, Pai, quebrando maldições e nos trazendo um legado maravilhoso na tua obra. E que a graça do Senhor, o amor de Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com você, meu amado e meu amado. E permaneça dessa forma, não só hoje, mas para todo sempre. Que essa igreja, que essa família chamada Tenda Manuel possa dizer amém.